Olá! Nós vamos falar um pouco sobre a Revolução Industrial, tá? Revolução Industrial, de uma forma assim bem objetiva, bem rapidinho, foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Então, por quê? Quais são os motivos? Por que a Inglaterra? Por que não foi em outro lugar? Então, a Inglaterra, nesse período, ela se encontrava numa situação privilegiada economicamente. Então, ela teve inovação científica, criação de máquina, indústria, máquina de fiar, máquina a vapor, aperfeiçoamento de inovação, porque ela tinha condições para isso, que ela acumulou dinheiro também. Porque nesse período houve o fortalecimento da burguesia. E além do fortalecimento da burguesia, politicamente aqui, houve o fim da monarquia absolutista na Inglaterra, o surgimento do parlamentarismo. E teve o iluminismo, que são as ideias dos iluministas também contra o antigo regime, que vai, no caso, nortear um novo modelo de sociedade, que a Revolução Industrial ela marca o início da sociedade moderna, historicamente falando. E aí, esse período aí, a ideia do liberalismo político e econômico vai contribuir para tudo isso. Economicamente, aí nós podemos apontar aí que a Inglaterra também ela tinha uma posição geográfica favorável que resultava, fazia com que ela tivesse privilégio, a hegemonia da naval, que é dos navios ingleses naquele período. A ausência das taxas alfandegárias e acúmulo de riqueza com tudo isso daí. Houve nesse período também o aumento da população, a política de cercamento, que é a lei do cercamento que teve nesse período na Inglaterra, que provocou o êxodo rural, as pessoas que moravam no campo, com o cercamento das pessoas que tinham posse, tiveram que sair das áreas rurais que elas moravam e vir embora para a cidade procurar emprego. Então, aonde elas foram trabalhar? Nas indústrias que estavam surgindo. Então, as indústrias, como tinham uma oferta grande de mão de obra, oferecia um salário, no caso, que eles quisessem, não tinha lei trabalhista. Então, essas pessoas, a maioria, foram exploradas. Por causa de tudo isso, que é a exploração da mão de obra da mulher, da criança. A criança trabalhava 16 horas por dia, porque não tinha nenhuma lei que amparasse. Então aí houve nesse período os movimentos sociais, que é para brigar, é uma luta que se travou para beneficiar, para favorecer o trabalhador. Então o ludismo e o cartismo são movimentos sociais que aconteceu naquele período que vão reivindicar melhorias na condição de trabalho dos trabalhadores das fábricas. E além de tudo isso aí, o cartismo ainda queria o sufrágio universal masculino, eles queriam direito a voto e um representante no parlamento, que nesse período o homem também não podia votar. Bom, e sobre a Revolução em si, ela foi dividida historicamente em 3 fases, né? A primeira fase vai ser o desenvolvimento da máquina, a invenção da máquina de fiar, a máquina a vapor, que vai acontecer em 1750 a 1850. E na segunda fase da Revolução Industrial, ela foi caracterizada pela invenção dos automóveis, aviões, meio de comunicação, desenvolvimento da energia elétrica, vacina, que vai até 1950. Aí de 1900 para cá, 950 para cá, que é a tecnologia da informática, conquista espacial, progresso eletrônico, que é o período que a gente está vivendo, inclusive fazendo nossa aula com esse desenvolvimento tecnológico que foi resultante do início da Revolução Industrial que aconteceu na segunda metade do século XIX. Então a gente está vivendo um período ainda da expansão tecnológica que surgiu lá atrás, tá? Quando a gente fala em Revolução Industrial, a gente não pode deixar de esquecer de um outro fator importante. A Revolução Industrial ela trouxe benefícios, a gente usufrui de toda a tecnologia até hoje,
né? Celular, a engenharia, genética, o desenvolvimento do progresso eletrônico. Por outro lado, também nós sofremos porque teve um grande impacto ambiental. Então, quando a gente fala em tecnologia, por exemplo, vamos citar o caso de Maracaju, nós temos lavoura mecanizada, e a lavoura mecanizada também, ela tirou muitos trabalhadores, mão de obra, no caso, que foram substituídos pelas máquinas. Além disso, soja, a plantação do soja, do milho, deu lugar também a desmatamento, que resulta no desequilíbrio da natureza também. Então, essas são as consequências. Houve avanço em relação à questão de legislação trabalhista. Hoje o trabalhador está numa situação mais confortável. Hoje, por exemplo, uma criança ela não pode trabalhar 16 horas por dia, como acontecia naquele período. Hoje a mulher ela tem que ganhar igual o homem naquele período, porque ela era mulher, ela ganhava menos que o homem. Então houve avanço. É claro que muita coisa ainda não está sendo cumprido, né? Tem muita coisa que precisa ter uma fiscalização e precisa ainda estar lutando para que aconteça de uma forma bem efetiva o cumprimento das leis. Mas a gente está todo em processo, e os movimentos sociais hoje estão representados pelo sindicato que iniciou nesse período, na segunda metade do século XIX. Então é isso, em linhas gerais. Muito obrigado. Leia o conteúdo que está na plataforma, no Google Sala de Aula, e que vai ser enviado aí de forma impressa para vocês também. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.